boa noite, graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam bem em nome de Jesus. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração, em nome de Jesus, que se encontra em Gálatas 3, no versículo 1, que vai dizer assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado, só que quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obras maravilhosas entre vós, pelas obras da lei ou pela pregação da fé, assim como Abraão creu em Deus e foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentis, e anunciou primeiro ao Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações será bendita em ti, de sorte que os que são de fé são benditos, como crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas na lei para fazê-las. Até aqui. Aqui, o meu título vai dizer assim: a lei é importante para a salvação, mas conduz o Cristo e a fé. Então aqui está dizendo assim: quem fascinou insensato Gálatas? Nós somos que nem o povo de Gálatas. Nós somos fascinados por qualquer vento, nós somos fascinados por qualquer notícia, mas nós acabamos esquecendo que nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer no Evangelho do Senhor, porque é o Evangelho que traz salvação, é o Evangelho que traz mudanças nas nossas vidas. Quando nós começamos a ler a palavra, colocar em prática, ler, meditar, e isso traz um avivamento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Mas quando nós ficamos insensatos, procurando em cada lugar, em cada igreja, nós não conseguimos ter essa sensibilidade. Abraão, ele creu, ele não sabia para onde ele ia, ele não conseguia ver, mas ele creu naquilo que o Senhor falou para ele. E nós vemos que o Senhor falou para ele: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. E o Senhor cumpriu a promessa a Abraão, porque o Abraão creu. Por mais que ele não conseguia enxergar, por mais que ele era velho, por mais que sua esposa não tinha mais os ciclos das mulheres, já era velha, já era de idade, mas ele creu na promessa do Senhor. E hoje nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, porque Abraão creu nas promessas. Muitas das vezes eu e você não conseguimos crer que o Senhor, ele pode mudar a história das nossas vidas. Muitas das vezes nós não conseguimos crer que a mudança, ela parte a partir de nós, para depois partir para outras pessoas, porque as pessoas têm que olhar para nós, enxergar em nós a mudança, enxergar que nós não somos mais as mesmas pessoas, mas que nós somos transformados pelo poder de Deus. Aleluias. É tão interessante que Abraão, ele creu. Quando o Senhor chamou ele, falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele creu. Ele não conhecia ao Senhor,
mas ele creu, ele acreditou naquela palavra e ele saiu da terra, ele saiu da sua parentela, ele foi andar nos caminhos que o Senhor apontou para ele, aleluias. Muitas das vezes Abraão, ele agiu de formas errôneas, porque ele é homem. Como eu e você, muitas das vezes nós agimos de maneira que não é para agir. Mas o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, o Senhor está de braços abertos, pronto para nos abençoar, aleluias. Quando Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, ele começa a andar, ele chega no Egito, ele vira para Sara e fala que tu é minha irmã, não fala que tu é minha mulher não, porque senão vão me matar. Mas mesmo assim, ele agindo erroneamente, o Senhor sempre agiu com ele por misericórdia. Quando o Senhor prometeu que ele teria filho, Sara não acreditou. Sara quis dar um jeito brasileiro de cumprir a promessa do Senhor. Muitas das vezes o Senhor faz promessas e nós olhamos e falamos, não tem como eu viver essa promessa. Peraí, deixa eu dar um jeitinho. E mesmo assim, o Senhor foi fiel, o Senhor tirou Abraão, tirou Sara da enrascada que eles mesmos se colocaram. E muitas das vezes o Senhor também nos tira das enrascadas que nós nos colocamos, só que nós não conseguimos enxergar. Nós começamos a dar crédito a nós mesmos, às nossas ações, mas nós temos que começar a dar crédito naquele que pode mudar a história das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que o universo ele foi criado através da palavra. O universo ele era uma vazia, sem forma. E o Senhor começou a falar, haja, começou a ser criado. O Senhor criou uma terra maravilhosa. O Senhor criou o homem do pó da terra. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Se as pessoas falam que você não é, mentira. Porque nós somos semelhanças de Cristo. Nós somos imagem de Deus. Nós somos o Deus aqui na terra. Porque nós somos igual ao nosso Pai. Aleluias. O homem quis usurpar o lugar de Deus. O homem deu ouvido à serpente. O homem fez aquilo que não era para ser feito e acabou sendo expulso da terra, expulso do paraíso. Mas mesmo assim, o Senhor teve misericórdia. E o Senhor abençoou o homem. Eu e você carregamos a bênção de Abraão e nós temos que andar conforme Abraão pela fé, crendo que as promessas do Senhor vai se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Não importa o tempo que demore, o importante é que a promessa se cumpra e nós sejamos preparados para viver as promessas do Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus que vários homens, várias mulheres teve palavras proféticas para viver as promessas do Senhor. Muitos se desesperaram, mas muitos creram. Muitos esperaram com paciência no Senhor e viveu a promessa, aleluias. Nós vamos ver que Ana era uma mulher estéril, mas ela de tanto penina ficar zombando dela, de tanto Penina ficar humilhando ela porque ela era estéril, porque ela não podia dar um filho ao seu marido. Ela se colocou na presença do Senhor, ela rasgou o seu coração diante do altar. Tanto que o profeta Eli olhou para ela, achou que ela era uma mulher embriagada, e ela falou, não, meu Senhor, eu não sou embriagada, eu sou uma mulher amargurada, e eu tenho falado até agora ao meu Deus. Em vez de você ficar abrir a sua boca para falar para as pessoas aquilo que você tem que falar para o seu Deus, porque o homem ele não pode te ajudar, aleluia, mas o Senhor ele pode, porque ele é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que acontece, mas ele quer que nós abrimos a nossa boca e falamos para ele, Pai, tá doendo, Pai, tá assim, Pai, tá assado, tem misericórdia da minha vida, entra nessa causa, muda essa história, aleluias.
Muitas das vezes nós começamos no espírito e nós acabamos na carne, fadigados, cansados. Por quê? Porque nós deixamos que a situação toma conta de nós, a falação tome conta de nós, aleluias. Nós não tampamos os nossos ouvidos para só ouvir a voz do Espírito, mas nós deixamos a voz do mundo falar, nós deixamos pessoas falar coisas que não tem nada a ver, sentenças é lançada contra as nossas vidas e nós aceitamos, sendo que nós somos bênção, nós somos sal da terra e luz do mundo, então não tem sentença lançada sobre as nossas vidas que possa prosperar, aleluias. Só prospera quando eu dou legalidade no mundo espiritual, eu falo é verdade, eu sou assim, eu sou assado, eu não vou viver. Tá repreendido em nome de Jesus, você vai viver sim, porque você é bênção. E quando a gente é bênção, as bênçãos do Senhor, elas correm atrás nós. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor. Não, não. Nós só temos que nos posicionar, nós temos que crer que a bênção do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas no tempo do Senhor, porque o tempo é de Deus, não é do homem, aleluias. Um ano é 1000 anos aos olhos do Senhor. Se nós cremos que o Senhor ele vai fazer, nós temos que continuar crendo, não importa o tempo que se passe. Muitas das vezes se demora tempo, se demora anos e anos e anos, porque nós não estamos preparados. Muitas das vezes nós até estamos quase prontos para receber a bênção, mas acontece qualquer situação, nós começamos a murmurar, nós saímos da fila. E quando nós voltamos para a fila, muitas pessoas já passaram na nossa frente de começar tudo de novo o caminho. Então nós temos que continuar no Espírito crendo. A despeito de qualquer coisa, creia que o seu Deus, ele é fiel para terminar a obra que ele começou na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós começamos a orar, a jejuar por uma determinada situação, só que nada acontece, tudo piora, parece que cada dia fica longe. Mas continue no seu propósito, orando, jejuando, crendo que a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Que nós começamos no Espírito, que nós terminamos no Espírito em nome de Jesus Cristo. Que nós não vamos terminar na carne. Porque o Senhor ele não se agrada daqueles que se retrocedem, aleluias. Nós temos que permanecer firme nas promessas. Já pensou se Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, sabendo de tudo que ele ia passar, se ele tivesse desistido? Coitado de nós, pecadores. Nós já tínhamos sido tragados por Satanás há muito tempo. Mas não, eles mesmo sabendo o preço alto que ele ia pagar, o preço de cruz, o preço de sangue, ele continuou. Ele cumpriu o seu propósito, o seu chamado até o último momento, aleluias. Porque eu e você, que estamos passando por situações difíceis, mas não é impossível ao nosso Deus. Nós queremos desistir, nós queremos jogar a toalha. Não, nós temos que permanecer firmes, orando, crendo. Abraão, ele creu, apesar de todas as coisas ao contrárias, mas ele creu. E nós hoje temos a bênção de Abraão sobre as nossas cabeças. É tão interessante que Abraão, ele creu. Seu filho Isaac casou, constituiu família. Isaac teve neto. E nós vamos ver que o Senhor cumpriu a promessa quando o Senhor levou Jacó para uma terra longínqua, aonde ele foi trabalhar com seu tio, porque ele enganou o seu irmão. Ele fugiu, teve que fugir. Ele trabalhou com o seu tio, foi enganado pelo seu tio. Ele foi humilhado na terra da sua peregrinação. E ele voltou humilhado, quebrado,
sabendo que ele não era nada, que ele não era ninguém, e que sim tinha um Deus que cuidava dele. E o Senhor deu para ele o último filho, José. José foi um homem que o Senhor levantou para salvar a Israel da fome, da escassez, para salvar o povo, para que a promessa de Deus se cumprisse. Tão interessante que os irmãos de José ficaram com ciúmes de José por causa dos sonhos, sabendo que o pai o amava. E um determinado dia, o pai manda José ir ver onde estão os irmãos e voltar para dar notícia para ele. José contava tudo que os irmãos faziam de errado. Mas nesse dia, e o pai dele fez uma túnica de várias cores para ele. E nesse dia que ele saiu para encontrar os irmãos, quando os irmãos viram, falaram: lá vem o sonhador. Vamos dar um fim nessa situação. Agora vamos ver o que vai ser deles. E tentaram contra a vida de José. Tentaram matar, mas o irmão Benjamim falou: não, não vamos matar não. Tá passando uma caravana, venderam para a caravana e José foi parar no Egito. José foi tratado no Egito para que o propósito de Deus se cumprisse, para que a promessa do Senhor a Abraão se cumprisse através da vida de José. José foi levado para o Egito, foi escravo, foi preso, passou por situações que ele não merecia passar, porque ele não tinha feito nada de errado, mas mesmo assim ele passou, mesmo passando pelas situações. Ele cria no Deus do impossível, no Deus invisível. E ele continuou crendo até aonde ele não conseguia crer, ele continuou crendo. Esse é tão interessante que o Senhor, ele vai parar no cárcere, o Senhor faz ele revelar 2 sonhos do padeiro e do copeiro, um morre, o outro é restituído o cargo. Antes de sair, José fala: lembra de mim para o rei? Lembra de mim para Faraó? Só que esqueceram dele. Ele poderia ter dado piti. Caramba, meus irmãos me venderam, eu tô aqui como escravo, não fiz nada. Tô pagando um preço que não é meu. Ele poderia ter se revoltado, sim, mas não, ele se permaneceu firme e íntegro, crendo que aquele que prometeu seria fiel em cumprir a sua promessa. Chega o dia de José reinar. Aleluias. Faraó tem um sonho que ninguém consegue decifrar esse sonho. Aí o copeiro fala: opa, peraí, tem alguém. Não, Faraó, tem alguém sim que é capaz, porque decifrou o meu sonho e do outro colega. O colega morreu e eu tô aqui, fui restituído. Manda chamar. Ele poderia se apresentar de qualquer maneira, mas o que ele fez? Ele foi, tomou banho, fez a barba, trocou de roupa. Ele se apresentou ao rei impecável. Muitas das vezes nós estamos passando por guerra e nós estamos farrapilhos, fedendo. Quando alguém manda chamar, misericórdia, sai correndo, porque a nossa aparência nem parece que nós servimos a um Deus do impossível. Mas ele não. Ele se preparou para entrar diante do rei, diante de Faraó.
Quando ele chegou lá, ele revelou tudo que o sonho do faraó. E o Senhor restituiu ele naquele dia. Porque o Senhor tinha propósito. O Senhor tinha propósito de salvar a humanidade, aleluias. Foi para este propósito que o Senhor permitiu que ele passasse por tudo. Para ele saber o que era escassez, para que ele sabesse o que era abundância. E ele se permanecer íntegro, que nada o corrompesse. E chegou o dia. A terra estava maravilhosa, tendo frutos, tendo comida. E ele falando, faraó, precisa fazer isso, fazer aquilo. E o faraó falou, não, você é o meu segundo homem. Pode fazer o que você quiser, só no trono eu sou maior do que você. E ele fez tudo aquilo que o Senhor instruiu. Se passando 7 anos de abundância, chegou o tempo da escassez. No tempo da escassez, o Egito estava abastecido, onde os povos começaram a ir buscar comida. E os seus irmãos foram. Ele conheceu os seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E ele tentou contra os seus irmãos, mas sabendo que não foi os irmãos que mandou ele para lá, foi Deus com um propósito maior. Quando ele se apresenta aos irmãos, que ele faz os irmãos conhecer a ele, os irmãos tremem na base. Mas ele fala, eu não tô aqui por causa de vocês, eu tô aqui por causa de Deus, foi propósito de Deus. Para que Israel não morresse, não padecesse, mas que Israel crescesse e fosse fortalecido. Tanto é que o povo, José mandou buscar seu pai, a casa de seu pai para o Egito. Eles foram morar numa terra em Gósen, deram o melhor da terra. Só que se passaram tempos, Jacó morreu, José morreu, o faraó da época morreu. Se levantou outro faraó que não conhecia a história de José, não sabia quem era José, mas por medo de um povo hebreu, que era um povo forte, um povo vigoroso, que estava reproduzindo, estava crescendo demais na terra. Faraó manda afligir. Quanto mais afligia, mais eles cresciam na terra. Faraó, vendo que o povo não parava de crescer, o que ele falou para as parteiras, chamou as parteiras e falou, olha, todos os meninos, casa hebreia tiver, lança no mar, pode matar, só deixa, poupa as meninas, porque a intenção de Faraó era fazer mistura de povo, sendo que não tem homem hebreu, as meninas hebreias tinham que casar com os egípcios, constituir famílias com os egípcios. Só que as parteiras, pela misericórdia de Deus, elas temeram a fazer isso. Elas preferiram obedecer ao Senhor do que obedecer ao homem. E se passar o tempo, e Faraó começou a ver que os meninos continuavam a nascer. Aí Faraó chamou ela e perguntou, o que está acontecendo? Por que você não está me obedecendo? Ela falou, não é questão que eu não estou obedecendo. A questão é que as mulheres hebreias é diferente das egípcias. Quando nós chegamos lá, ela já tem parido. Aí ele coloca outro decreto, que todos os homens
todos os bebês machos que fosse jogado, que fosse que matassem. Aí começou a matar. Só que o Senhor tinha planos. Até que um dia uma moça teve um filho, Joquebede teve seu filho, e o menino era bonito. Ela escondeu ele durante 3 meses. Depois ela teve que colocar o menino no rio. E por ironia do destino, ele foi para onde? Na casa de Faraó. A filha do Faraó criou. Aí você fala que é coincidência. Não. Deus tem propósito. Aí a filha do Faraó criou ele, e quem era a ama? A própria mãe, porque a irmã seguiu o cesto. E quando viu que a filha de Faraó pegou, ela perguntou: você não quer que eu chame a mulher hebreia para dar mamar para ele? Ela falou: chama. Ela foi lá e chamou a mãe. E ela criou o menino, desmamou o menino. Quando chegou a época de voltar para sua mãe adotiva, ele cresceu, aprendeu tudo o que ele tinha que aprender dos egípcios, como se comportar, como agir. E um determinado dia, ele sai, depois de grande, ele sai, tá andando, e ele vê o egípcio maltratando o seu sangue. Aí ele vai tentar apaziguar, acaba matando esse egípcio, ele esconde. Aí outro dia ele sai, ele acha que tá tudo certo, que ninguém viu. Aí ele sai, vê os seus irmãos brigando, ele tenta apaziguar e fala: opa, peraí, quem é você? Você ontem não matou um egípcio? Vai fazer a mesma coisa com nós? Isso chega ao ouvido de Faraó. Moisés foge com medo de morrer. Mas isso era estratégia de Deus, porque o Senhor forjou ele junto com os egípcios. Agora o Senhor vai forjar ele no deserto. Um cara que não pegava no pesado, que não fazia nada, que tinha pessoas que faziam por ele, agora tem que pegar no pesado. Moisés virou pastor de ovelha, foi cuidar do rebanho do seu sogro, casou, teve filhos, e um belo dia ele estava no monte e ele viu uma sarça queimando, só que a sarça não se consumia. E ele foi curiar, e o Senhor falou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é lugar santo. Aleluias. E ele temeu, ele virou, e o Senhor falou para ele: Moisés, volta, porque aquele que tentou te matar já não vive mais. E eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Vai libertar o meu povo da mão de Faraó. Mas o Senhor falou para Moisés: Faraó, ele vai negar. Muitas das vezes nós passamos por situações, mas o Senhor nos avisa lá na frente aquilo que vai acontecer. Só que a gente acaba esquecendo. Ele fala através de sonho, ele usa a profeta para falar conosco, ele fala através da palavra, e nós acabamos esquecendo daquilo que o Senhor falou. E quando a gente está passando pelo vento, aí nós começamos a murmurar, nós começamos a chorar, a desesperar. Só que o Senhor já alertou e nós não prestamos atenção. E Moisés fala: mas Senhor, eu sou pesado na fala. Começou a achar um monte de defeito, e o Senhor falou: não tem problema não. Arão vai te encontrar, Arão vai contigo. E Moisés saiu, foi
ao encontro de Arão. Se encontraram, mataram a saudade. Ele foi para sua casa, viu sua família. No outro dia ele se apresentou a Faraó. Como o Senhor já tinha alertado que o coração de Faraó ia se fechar, ele mostrou os primeiros sinais. Faraó se fechou. Os magos tentaram recriar tudo os sinais que o Senhor mandou Moisés fazer. Alguns eles conseguiram, outros eles não conseguiram, mas mesmo assim Faraó começou a endurecer o coração, porque o Senhor tinha propósito. Até que se cumpriram as 11 pragas, e a última praga foi a morte, foi a vingança do Senhor contra os egípcios. Você acha que as pessoas vão fazer algo contra você e o Senhor não vai te justificar? Vai, mas é no tempo dele, não é no seu tempo. Não fique se achando injustiçada. Não se sinta as menores das menores ou os menores dos menores. Não. Só se levanta como servo, como filho e deixa que o Senhor te justifica. É tão interessante que tudo que os egípcios abominavam foi as pragas que o Senhor determinou para mostrar tanto para Faraó quem era o Deus, quem mandava, tanto para o povo egípcio, para o povo de Israel, conhecer o poder do Deus deles, porque eles o conheciam a Deus de ouvir falar. E muitas das vezes eu e você só conhecemos a Deus de ouvir falar, porque a irmã Maria falou que Deus ele curou a filha dela, porque a irmã Beltrana falou que Deus restaurou o casamento dela, porque a irmã Beltrana falou que ela estava passando por momentos difíceis e Jeová Jireh visitou a casa dela com cura. E nós precisamos ter esta experiência com o Senhor. Nós temos que buscar ter experiências com Deus vivo, com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aleluias. Esse é tão interessante que as últimas pragas foi a morte de todos os primogênitos. O Senhor falou para Moisés: mata um cordeiro. Cada família coma, pegue para si aquilo que der para eles comerem. A família que for pequena, divide um com o outro e esparge o sangue do cordeiro nas portas, porque meu espírito vai passar a noite. Aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, está coberto. Aonde não tiver, meu espírito vai passar e vai levar. Aleluias. E assim foi feito. Eles celebraram a Páscoa do Senhor. O Senhor passou a noite e só ouvia gritos, só ouvia clamores, desespero. E Faraó liberou o povo. E o Senhor falou para Moisés que quando eles saíssem do Egito, que era para eles pedir, antes de sair, para eles pedir para os vizinhos prata, ouro. Eles saíram com despojo da terra da sua aflição. Foram caminhar no deserto, foi ser tratado, foi ser curado, foi ser liberto. Mas só que o povo era um povo obstinado, era um povo do coração ruim. Mesmo vendo o poder de Deus e naquilo que Deus fazia, eles comiam, bebiam, porque o Senhor dava para eles. Quando não tinha nada, eles começavam a lamentar, sentindo saudade do deserto, falando que quando eles estavam no deserto, eles comiam muito bem, só que era mentira. Eles comiam aquilo que dava para comer, aquilo que eles conseguiam.
E o Senhor não, o Senhor caminhava com eles pelo deserto, o Senhor era coluna de fogo à noite. O Senhor guardou dia e noite, tanto que a roupa não se rasgou, o sapato não se rasgou. Nós precisamos ter essa experiência com o nosso Deus, nós precisamos conhecer o nosso Deus, aleluias. É fácil conhecer de ouvir falar, mas é difícil de você ter experiências com Ele. Em vez de você ficar no Facebook, em vez de você ficar no Instagram falando mal da vida de um, falando mal da vida do outro, perdendo seu tempo, santifica esse tempo, vai ler a palavra de Deus, vai se consagrar, vai orar, vai crescer na presença do Senhor, aleluias, porque o Senhor tem muito mais para derramar sobre a tua vida. O Senhor quer que você o conheça, aleluias. Qual é o pai que não conhece o seu filho? Qual é o filho que não conhece seu pai? Nós temos um pai que muitas das vezes nós não conhecemos. O amor grandioso que ele tem pelas nossas vidas, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele dá sede, ele tem sede de nos curar, de nos libertar, de abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas, revelar os seus segredos mais íntimos, aleluias, falar aos nossos ouvidos, aquela voz macia, aquela voz que nos traz paz. Quando nós estamos doidos, correndo de um lado para o outro, com muitas vozes, nós não conseguimos ouvir. Nós achamos que ouvimos a Deus, mas aquilo não traz paz. Aquilo não traz refrigério para a nossa alma. Mas quando nós verdadeiramente nos desligamos e buscamos a doce presença do Senhor, aí sim, nós começamos a viver as promessas do Senhor. Nós estamos em fevereiro. Até dezembro, tem muita coisa para nós vivermos. O que você quer viver? Eu quero viver mais experiências com Deus. Eu quero conhecer o meu Pai a cada dia mais e mais. Eu quero ouvir a voz do meu Pai. E eu quero obedecê-lo. Em nome de Jesus. Leia a palavra. Mas não leia a palavra de qualquer maneira, não. Tire um tempo, fala, Senhor, eu vou ler a tua palavra. Me revela através da Escritura aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Abre meus ouvidos para ouvir a tua voz. Leva todo pensamento que não te agrada cativo no mar de esquecimento, Pai. Abre a minha mente, abre os meus olhos, para que eu possa ter experiências contigo como eu nunca tive. Aleluias. Eu entrei num propósito este ano. Todo ano a gente faz uma meta, né? Eu quero viver isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, que não sei o quê. Este ano eu fiz diferente. Eu entreguei ao Senhor. E eu só falei, Senhor, este ano eu quero te conhecer mais. Eu quero ler a tua palavra. Eu quero jejuar mais. É o que eu estou fazendo. Já li o livro de Gênesis todinho. Já li o livro de Êxodo. E agora eu estou entrando no Levítico. E tem mais um detalhe. E durante um tempo não estou entrando nas redes sociais. Por quê? Porque quando eu entro nas redes sociais para ver as coisas, eu acabo me perdendo daquilo que está ali. E quando eu olho, já perdi muito tempo. E o tempo que eu perco nas redes sociais, eu ganho lendo a palavra, conhecendo o meu Deus. E o que você quer para este ano? Você quer conhecer mais do seu Pai? Você quer ter mais experiências com Ele?
Ou você quer continuar da mesma maneira? O que tem te fascinado, ó insensato Gálatas? O que tem me fascinado é aprender mais o meu Deus. É ter um tempo com o meu Deus através da palavra, através da oração, através dos louvores, através do jejum. Que esse vai ser o meu divisor de água neste ano, em nome de Jesus. Porque é fácil você falar que conhece a Deus. O difícil é você realmente conhecer o seu Deus. E este ano eu quero conhecer mais do meu Deus, eu quero conhecer mais, ter mais experiência com Ele. Estar aberta para aquilo que Ele tem para a minha vida em nome de Jesus Cristo. Abraão, ele conheceu a Deus sem ninguém o apresentá-lo. O Senhor que se apresentou a ele creu nas promessas do Senhor. O que te impede de crer que o Senhor, Ele quer mudar a tua história, que o Senhor quer mudar a tua vida, que o Senhor quer mudar a sua estrutura, que comece por nós, para depois atingir as outras pessoas, que as pessoas têm que olhar em nós e ver que verdadeiramente tem algo diferente, aleluias. E eu quero ser esse divisor de águas. Eu quero conhecer mais o meu Deus, não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele maravilhosas em nome de Jesus. Eu tenho marcas do Evangelho de Cristo. Eu tenho experiências, só que eu quero mais. Eu não me contento só com aquilo que eu já vivi com Ele. Eu quero viver mais, porque eu sei que Ele tem muito mais para derramar na minha vida em nome de Jesus Cristo. E assim, é tão interessante que é algo que Ele sempre me lembra que Ele tem mais para minha vida. Porque quando eu faço assim, vocês não enxergam nada, mas eu enxergo. Eu fui numa cruzada evangelística internacional, onde veio pastores de fora trazer a palavra. E veio um pastor, né? Eu e a minha amiga e o esposo dela, a gente foi buscar esse pastor no hotel onde ele estava hospedado. Levamos para a igreja, a gente conversando. Ia ser tão interessante que no carro, a gente indo, ela falou para mim assim: nossa, Gra, esse pastor que a gente vai buscar, quando ele ora, nasce dente de ouro nas pessoas. A mão da pessoa mina óleo. E nessa época eu estava desempregada, eu brinquei, eu falei assim: nossa, bem que poderia nascer um dente de ouro, hein? Já pensou? Aí eu mando arrancar, vendo, resolva a minha vida. Passou. A gente foi buscar o pastor. Quando voltou, o pastor da casa chamou ele para subir ao altar e ele balançou a cabeça que não. A gente que estava com ele não entendeu nada, né? Mas tudo bem. E ele deixou a igreja continuar adorando. Aí quando ele subiu, ele trouxe a palavra, que foi uma grande bênção, foi um marco na minha vida. E no final ele pediu pra gente levantar as mãos e adorar ao nosso Deus, falar com o nosso Pai. E nós fizemos isso, e Ele nos levou à adoração, e foi um culto maravilhoso, uma bênção. E antes de terminar, Ele virou e falou assim: olhe para as suas mãos. Tem pessoas que vai ter pó de ouro na mão. Tem pessoas que vai minar óleo. E quando nós fizemos assim e olhamos, a minha mão estava repleta
de pó de ouro. A mão da minha amiga minava óleo e ele chamou ela e ele começou a ungir as pessoas usando a mão dela. E foi uma grande bênção. E quando as coisas para mim parece que não dá certo, parece que nada vai acontecer, eu faço assim do nada. Eu olho para as minhas mãos e eu vejo os filetes de ouro na minha mão. A minha mão, ela não é uma mão macia. É um pouco áspera. Mas aqui tem a marca do Senhor. E eu não quero ficar só com esta marca, eu quero mais, eu tenho sede demais. E que você possa ter sede demais de conhecer o teu Pai, de viver experiências com Ele como você nunca teve. Eu tenho uma identidade. Eu não sou órfã, eu tenho um pai. Você não é órfã, você tem um pai. Então, se relacione com o seu pai, se relacione com o seu Deus, conheça mais do seu Deus. E você vai ver que tudo que vai acontecer na tua vida, Ele sempre vai te avisar antes. Para quando começar a passar pela situação, você fala, opa, já começar a interceder desde então. Porque Ele não mostra para você ficar quietinho esperando acontecer, não. Ele mostra para você já começar a guerrear, a orar, a repreender. Vai ter coisas que nós vamos ter que passar. Só que nós não vamos passar sozinhos, nós vamos passar com Ele, porque Ele vai nos pegar pelo colo e vai nos levar a atravessar o mar. Como Ele fez com Israel. Ele tirou Israel da mão de Faraó. Ele atravessou o povo pelo mar. Israel veio atrás, Faraó veio atrás querendo detonar Israel, porque o coração de Faraó se endureceu de novo. E ele falou, não, eu vou buscar esse povo, eles vão ver o que eu vou fazer. Só que o Senhor mostrou para Israel o que ele ia fazer com os egípcios. Tanto que Moisés falou, aqueles que veio atrás de ti, nunca mais verá. O povo passou a seco, mas quando o Faraó, com seus cavaleiros, começaram a atravessar, o mar começou a se fechar. O mar engoliu os egípcios e Israel passou a seco. Que você venha ter essa experiência com o teu Deus, que você se abra para conhecer mais o seu Deus, o poder do seu Deus, do seu Pai. Nós falamos que nós temos um Pai, mas você conhece o seu Pai? Você está disposto ou disposta a conhecer o teu Pai? A ter experiências com o teu Pai, ter intimidade com o teu Pai? Poder falar, papai, olha só o que está acontecendo. Paizinho, me justifica. Que nós possamos hoje acordar e ver quem está nos fascinando. Se é a obra da carne ou se é a obra do Espírito. Se for a obra do Espírito, que nós possamos permanecer no Espírito até a volta de Jesus Cristo. E se for a obra da carne, que nós possamos nos converter ao Espírito, para que nós possamos viver as promessas do Senhor. Através de Abraão, pela oferta dele, hoje nós somos benditos, somos nações benditas, é a bênção de Abraão, se estende até hoje através das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor expre os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir,
Segunda-feira estarei de volta com o momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Receba essa palavra no teu espírito. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e da tua vida em nome de Jesus. Beijo no coração e tchau, tchau.